A graça do nosso Deus seja com todos que vai assistir, que vai curtir esse vídeo, tá? Desde já quero te dizer, deixa seu like, compartilha esse vídeo, tá? Assiste ele até o fim, tá bom? E assim você estaria ajudando nós, tá bom? Os nossos vídeos quase não têm visualização, porque o povo não quer saber de ouvir a verdade, né? Eles querem a pregação do passamão. E eu não vou fazer isso, porque eu tenho um compromisso com Deus de ir para o céu, né? E se eu for sonegar essa palavra, igual está acontecendo, eu vou ficar, né? Eu vou levar muita gente comigo para o inferno, e eu não quero ir, não quero levar ninguém. Então, Deus já falou que as visualizações vai ser pouca mesmo, então vamos embora, vamos em frente. Mas assiste esse vídeo até o fim. Nós fizemos um vídeo esses dias atrás, irmãos, nós falamos sobre o vinho. Alguém questionou que nós estávamos insinuando alguém beber. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo com esse povo? Aí eu comecei a pensar, falei, rapaz, e se eu falar que açúcar produz energia? Eu estou ensinando o diabético a comer de açúcar? Não é nada disso não, tem que entender. Isso é uma fraqueza espiritual. Está entendendo? Depois eu fiz o outro falando sobre Deus está em todos os lugares. Não está, né? Também alguém já ficou meio constrangido dizendo que Deus é onipresente, né? Deus é onipresente. Verdade. É onipresente. Por que ele é onipresente? Provérbio 15, verso 3. Diz que os olhos do Senhor estão, vê todo mundo, contemplando. Os olhos do Senhor estão em toda a terra, em todo o mundo, contemplando os bons e os maus. Tá certo? Os olhos do Senhor. Isso significa que Ele é onisciente, Ele sabe tudo, né? Mas não que Ele está lá, e nós vamos mostrar dentro da Bíblia, porque bom é a Bíblia, né? E nós vamos falar assim meio rápido para não ficar muito extenso, porque 20 minutos de um vídeo é muito. Agora 100 minutos de uma partida de futebol não é não, né? A pessoa não vê isso. 2 horas, 3 horas no celular também não é muito não. É só o vídeo de 20 minutos que é muito, né? Então vamos lá. Eu quero iniciar dizendo assim, quando Adão e Eva têm 2 filhos, Abel e Caim. Vocês sabem dessa passagem mais do que eu, talvez, né? Caim matou Abel e foi excluído da presença de Deus. E quando ele ia sair da presença de Deus, nós vamos passar assim meio por cima, tá bom? Quando ele ia saindo da presença de Deus, ele disse, Senhor, mas há de ser que o Senhor me excluindo desse jeito aí, me jogando para aquele lado, há de ser que as pessoas vão me matar, o primeiro que me encontrar vai me matar. Ele falou, não, eu vou botar um sinal, e aquele que matar Caim será condenado 7 vezes, será julgado 7 vezes, né? Nesse rumo aí. Então veja, e colocou um sinal nele, e Caim foi para onde? Para a terra de Nod. E Deus foi com ele. Será que Deus ia marcar ele e ia com ele também? Já começando por aí. Porque eu vou falar um versículo dos primeiros homens e vou falar no dia de hoje, presta atenção. Você vai aprender alguma coisa nisso aí. Vai começar lá e vai vir aqui. Agora nós vamos ler mais do que falar. Nós vamos ver agora o nosso companheiro aqui, o nosso ajudante, ele vai ler em Êxodo capítulo 14, versos 18 e 19. Preste atenção. Êxodo 14, versos 18 a 19. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou e ia diante deles, e pôs atrás deles. Está vendo aí? Você está entendendo? Né? Deus falava com Moisés, sim, falava assim. Deus ia até onde Moisés estava, ia sim.
Mas Deus estava naquela jornada com o povo? Não estava não estava não. Você viu aí, o anjo estava indo na frente. Quando o faraó estava se aproximando, ele passou para trás, e a coluna de novo também passou para trás, para faraó não alcançar o exército do Senhor, né? Isso aí foi bem na travessia do Mar Vermelho, né? Então veja bem, vamos mais, né? É o mesmo livro de Êxodo, capítulo 23, verso 20 e 21. É isso? Isso. Então vai aí. Êxodo 23, Preste atenção. 20 e 20 a 21. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira. Por quê? Porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Aí eu acho essa passagem muito importante, irmão. Vamos dar uma paladinha sobre isso. Você viu? Eu mando o meu anjo adiante de vós, porque eu não vou mandar meu anjo, né? Porque, irmãos, eu acho importante essa passagem aí, é que quando ele disse que manda o anjo, né, que o anjo vai adiante do povo, né, mas ele falou, olha, mas tem cuidado de não desobedecer esse anjo. Irmãos, os anjos queriam pregar o evangelho, o Senhor não permitiu, certo? Porque eles sabiam, Deus sabia o que ia acontecer. Porque com os anjos é assim, irmão. Não quer não? Não. Foi-se, cemitério, vai. Os anjos não tem conversa com eles. E Deus não permitiu eles pregar o evangelho. E aí você viu, olha, tenha cuidado para não provocar ele a ira. Não provocar a ira nele. A ira dele. Porque o meu nome está nele. Olha, mas Deus... E eles seguiram, né? Eles seguiram, o anjo seguiu com eles, né? Mas Deus somente falava com Moisés. Isso sim, né? Vamos ver outra. É o mesmo livro de Êxodo, capítulo 32, verso 31 a 34. Isso. Vamos ver? Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou o pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Não, então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Está vendo aí? O meu anjo vai adiante de vós. Mas eu, no dia que eu for visitar esse povo, eu vou visitar esse pecado deles. Deus falou. Quem vai com vocês é meu anjo, eu não vou não. Um pouco atrás aí, quando fizeram o bezerro de ouro, ele falou, Moisés, eu vou matar esse povo tudo. Por que Deus não ia ali? Ô, irmão, aonde Deus está, alguma coisa acontece diferente. Deus é poderoso, irmão. Deus não é o que o povo pensa. Deus é diferente. Ele é poderoso, a Bíblia mostra. Então, ele lá, aí um pouco atrás, quando fizeram o bezerro de ouro, né, ele falou, mais na frente um pouquinho, ele disse, Moisés, eu vou matar esse povo tudo e vou fazer de ti uma grande nação. Foi aí que Moisés intercedeu. Perdoa esse povo. Moisés falou, perdoa esse povo, Senhor. Ou então risca meu nome do livro da vida. Moisés era atrapalhado também, né? Mas veja bem, né? E o anjo do Senhor acompanhava aquele povo. E muitas vezes você vê alguém pregando que Deus estava no meio. Não, estava o anjo. Irmão, isso aí é como uma empresa. Preste atenção. Preste atenção. Eu recebi um choque muito grande uma vez com um presbítero, pregador, né? Foi choque terrível. Porque eu falava algo que não era certo. Preste atenção. Uma empresa, né? Ela está aqui na minha cidade. Está aqui na minha cidade, Michelangelo. E o dono dela pode estar lá no outro estado ou até no outro país.
Pela tecnologia, ele sabe tudo que passa aqui. Porque aqui ele tem encarregado, ele tem a gerência, tudo, que comanda tudo certinho, sem conversar com eles. E de lá ele sabe tudo. Pela tecnologia, ele sabe tudo. E agora você pensa Deus, o Criador de todas as coisas. Será que ele não tem uma tecnologia, um poder muito maior do que esse? De estar lá em cima e estar olhando todo o povo? Provérbio, vou repetir, Provérbio capítulo 15, verso 3. Né? Ele diz, os olhos do Senhor tudo vê. Né? Os olhos do Senhor estão atentos, ou está vendo todo mundo, contemplando os bons e os maus. Foi isso que ele disse. Né? Então, veja aí. Agora vamos ver aonde Deus está. Vamos ver. Êxodo capítulo 20, e verso 20 e 21, é isso? 18 a 20. 18 a 20, é isso. Leamos. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Está vendo aí? Houve trovão, houve relâmpago, né? E o monte tremia com a presença de Deus. Irmão, Deus não é assim não, é diferente. O que eu acho importante dessa passagem, né? Foi que quando ele desceu para falar para Moisés, ele falou, Moisés, marca termo, para o povo não chegar perto de mim, senão vai morrer. É só você mesmo e Arão, não pode subir mais ninguém não. Aqueles dois, eles tinham capacitado ele para aquilo, né? E aí o povo atemorizou tanto, falou, Moisés, fala o Senhor conosco, fala você conosco, meu Senhor, aí Moisés, para que o Senhor não fale conosco, porque se ele falar com nós, nós vamos morrer todo mundo. O poder de Deus é imenso, irmão, é imenso, né? É muito importante essa passagem, então você preste bem atenção, né? Na jornada, onde Deus está. Eu acho muito importante nessa passagem, no tocar da buzina, no tocar da buzina. Vamos ver outra passagem aqui, eu vou falar na minha mente, tá? Sobre a buzina. Quando Jericó foi cercado pelo povo de Deus, né? Pelo exército do Senhor, né? O muro, a história diz que aquele muro tinha 6 metros de largura e 12 de alturas. Veja bem, era um pouquinho forte, né? E feito certamente com grandes pedras, não sei, não vi, mas é o que a história disse, betume, era um bocado de coisa, né? Era muito seguro. Veja, aí você preste atenção. E a palavra, a história disse, a palavra não disse, que quando eles tocou aquela buzina, né? Aí a palavra está dizendo que quando tocou a buzina, os muros caíram. Será que a buzina derrubava o muro? Só tocar a buzina, o muro ia cair? Porque a mão de Deus estava ali, irmãos. A mão dele estava ali. Quando tocou as buzinas, diz a história que aquele muro afundou. Ele não caiu, ele afundou para dentro do chão. Porque a mão de Deus estava ali. A mão de Deus é pesada. Irmão, não é em todos os lugares. Você tem que entender isso. Então agora vamos entrar para os nossos dias, né? Eu já estou falando muito. Aqui, eu não vou falar de anjo no Novo Testamento, porque eu acho que tem, olha, trabalho de anjo no Novo Testamento deve ter de 80% a 90% mais do que no Velho Testamento. Não dá nem para falar. Anjo protegendo Jesus lá no monte, levando comida para ele. Anjo soltando Paulo e Sila, anjo soltando Pedro, né? E é trabalho demais que os anjos fizeram no Novo Testamento com Jesus. Tá certo? Na nossa época, que é a época de Jesus, que é a graça, né? Mas vamos falar no hoje, no agora. Eu quero te perguntar, Deus está no Brasil? Deus está no Brasil, agora você vai se apertar, né? Deus está naquela parada de quinta-feira lá, a marcha para Jesus, Deus está naquilo? Ah, você está brincando com a minha cara.
Se você me falar que Deus está ali, que o Espírito de Deus está ali, que os anjos estão ali, irmão, para. Aquela marcha para Jesus ali, irmão, ela tem uma visão, não é para Cristo, não. Para começar, estava idolatrando o dia. Para começar, esse é o primeiro tapa, né? Estava idolatrando o dia, né? Dia, ó, Cristo, né? Então, segunda coisa, né? Aquela marcha ali, irmão, ela tem uma visão política. É um espírito que está levando para a política e não para Jesus. E eu quero te dizer mais uma coisa. Não precisa ser crente para ver isso aí, não. O Brasil está vendo que está fora. Todo o Brasil está vendo que está fora, né? O Deus estava ali naquele meio. Jesus estava ali, estava naquela idolatria ali, idolatrando o dia, né? Naquela coisa ali que dava o quê? Veja o quê? Olha, acusação, vaiando as pessoas, né? Defamando das pessoas, que quando você está vaiando, você está defamando, você está perseguindo, aquilo é de Deus? Não? Meu Deus do céu. Agora vamos respeitar. Eu gosto de respeitar o que é certo. Ali falou um moço que eu já tinha ouvido ele alguns dias atrás, né? Que é o Henrique Vieira. Eu acho que ele é da Igreja Batista, me parece, né? E até se essa igreja dele estivesse por aqui, eu ia membrar com eles, eu ia trabalhar com eles, porque aquele modo de agir ali me agrada. Falar as coisas em cima dos acontecimentos, né? Ele deu uma palavra ali, e o Brasil viu, né? Ele falou a palavra em cima, né? Em cima. Eu não sou de elogiar ninguém. Porque eu só vejo para mim elogiar Jesus, tá certo? Mas ele deu uma palavra em cima, uma palavra bem colocada. Essa é a palavra certa. É Henrique Vieira, deputado, parece que é o primeiro mandato. Mas antes eu já tinha ouvido ele, num debate, com aquele grandão. O debate foi com aquele grandão da Assembleia de Deus, lá na Câmara. Está entendendo? Aquele grandão lá. Aquele que votou contra a Dilma, para impeachment, para tirar a Dilma, e votou apoiando o Cunha. É aquele homem lá, ele estava debatendo com ele, que foi uma vergonha. Ele saiu tão bem naquele debate, porque foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. Esse deputado que eu estou falando, que votou para tirar a Dilma e votou para deixar o Cunha, é o protetor da Igreja Assembleia de Deus lá em cima. Porque a Igreja Assembleia de Deus não precisa de Jesus, ela tem um homem lá para proteger ela, fazendo o trabalho de Jesus. É por isso que Jesus não está no meio deles, está entendendo? Está colocando o homem para fazer o trabalho e o Senhor não está no meio deles. Provado que não está. Porque aonde Deus está, a coisa muda, é diferente. E ainda eu vou deixar um recado. Preste atenção. Na próxima marcha, se houver, Deus vai dar um sinal. Está entendendo? Eu não estou falando de mim. Deus vai dar um sinal. Fique atento, tá? Que na próxima ele vai dar um sinal mostrando quem é quem, tá? Semelhante deve ser igual ele fez na política, né? Puseram Jesus lá na política e puseram Deus lá e fizeram campanha, oraram, jejuaram. Ele estava lá? Não estava. É muito fácil, irmãos. É muito fácil entender as coisas de Deus. Não é difícil, não. Eles jejuaram, eles oraram, fizeram campanha, foram por monte orar, grupos de pessoas, né? E eu te digo, Deus estava lá? Não estava. Foi só vergonha. E agora vai ser agora vai ser pior. Essa marcha de idolatria para Jesus que está fazendo, essa marcha da política, essa marcha exaltada, ela é exaltada. Eles estão dizendo assim naquela marcha, eles não estão falando. Ali
é aquele povo, irmãos, que está lá em Mateus capítulo 7, o verso 15 a seguir. Eles falam uma coisa e faz outra. A visão daquilo ali é outra, irmãos. A visão daquilo ali é política, é enganar o povo, né? E aí, vai no nome de Jesus, vão quebrar a cara outra vez, porque quando eu comecei a falar 1 ano atrás, antes da política, esse povo está desviado, esse povo está errado, está profanando o tempo, e fui falando, tem uns 8 vídeos falando sobre isso, né? Olha o que aconteceu no fim da política, o que aconteceu, ficaram desmoronados, e agora vai ser pior. Eu digo, Deus não está lá, Jesus não está lá, o Espírito Santo não está lá, tá? Pode estar em algumas pessoas, né? Igual esse que eu citei, pode ter outros nesse giro aí, que sentiu que tinha que falar a verdade, que sentiu que tinha que falar de Cristo, mas essa não foi a intenção. A falácia que teve fora dessa aí, falaram até de Cristo, falaram de Deus, mas é falsa, ela é falsa, porque a direção, o pensamento é outro, tá certo? E Deus não me deixa enganado, amém? Que Deus abençoe a cada um que for assistir esse vídeo, compartilhe e fique com Deus, amém.